falar de guerra, então. Como que é o cenário? Quanto tempo de guerra? Tem gente que fala que vai... Eu tô sempre ouvindo, não, acaba nessa semana, vai acabar nessa semana, agora vai. Mas sabe de quem é a culpa? A culpa é do Trump. Porque ele fala uma coisa num dia, fala outra no dia, parece assim... Eu quero ajuda da Europa, não quero mais. Me ajudem no estreito, eu não preciso de ajuda. Venci a guerra. Não, eu não venci. Não, venci, mas não é bem assim, né? Pra ter uma noção dessa contradição que ele tem, ficou muito explícito há 2 dias, que ele colocou uma postagem no Truth Social, né, que é a sua rede social, colocando que caso o Irã não libertasse o Estreito de Hormuz em 48 horas, ele ia obliterar o Irã, que ele ia dominar a ilha de Karg, que é a região onde escoa mais de 90% dos combustíveis. No mesmo dia, ele falou que o Estreito de Hormuz não era sua responsabilidade e que quem quisesse ter acesso a combustíveis mais baratos deveria comprar dos Estados Unidos ou liberar por conta própria o Estreito de Hormuz. E ele ia retirar todo mundo ir lá. No mesmo dia ele falou isso. Ou seja, em qual Trump que a gente acredita, né? Se é no Trump que fala que ele vai libertar o Estreito de Hormuz, se não vai obliterar o Irã, ou vai deixar para os europeus? Não pode ser estratégia isso. Não tem como. Eu acho que é meio desespero, não é não? Por exemplo, quando ele fala... Eu concordo. Eu acho que é um certo desespero, uma falta de preparo no sentido, assim, de como se portar diplomaticamente falando. Por exemplo... Com certeza alguém está mentindo. O Trump todo dia fala que ele está em negociações, que ele está quase fechando um cessar-fogo com o Irã. O outro lado responde abertamente que não tem negociações diretas com os Estados Unidos. Que o que foi oferecido foi por meio de intermediários, uma proposta americana, que era alguns pontos pela paz, mas que foi prontamente rejeitado pelo regime iraniano. Porque o Irã ele deixa muito claro que ele não quer negociar um cessar-fogo, ele quer negociar a paz definitiva. Só que para ter a paz, ele exige que ele tenha um respeito pelo seu programa de mísseis, ou seja, os mísseis de longo alcance têm que ser mantidos no Irã. Ele fala também do programa nuclear, tem que continuar com o programa nuclear, claro, com fiscalização da ONU, desde que seja só para finalidades pacíficas. Eles aceitam isso? Eles aceitam. Aliás, o Irã tinha um acordo nuclear com os Estados Unidos. Quem saiu foi o Trump, né? O Irã tinha vistorias da ONU. O Trump ele saiu desse acordo com vistorias da ONU porque o Trump alegava que o fim das sanções contra o Irã estava enriquecendo o Irã. E o Irã mais rico estava financiando o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica. Ele falava, bom, mesmo com vistorias internacionais, acho que o Irã tem um programa nuclear secreto, isso nunca foi comprovado, pelo menos não na época, claro. E alegava que esse Irã mais rico estava ajudando os inimigos de Israel, por isso que ele saiu do acordo. E o Irã fala também que os Estados Unidos têm que restituir todos os danos que foram causados contra o Irã. Porque, assim, a gente pega, né, a situação da guerra, como que a guerra está hoje? Eu diria que quem fala que o Irã está vencendo, ou quem fala que os Estados Unidos estão vencendo, está olhando só uma parte da situação. Se a gente pega o Irã, hoje, ele está com a marinha, não completamente, claro, mas bastante comprometida. As defesas aéreas iranianas estão bastante comprometidas. Hoje a gente teve a informação que um bombardeiro B-52 estava sobrevoando os céus de Teherã. Mas a informação não é só isso. O que isso daí pode carregar esse avião? Não, com certeza. Ogiva, né? Pode carregar ogivas nucleares, exatamente. Ou seja, meio que eles estão passando algum recado, será? Ou é passando... Tanto no sentido que eles têm poder de obliterar o programa nuclear... Tipo assim, ó, estamos só passando aqui com uma bombinha nuclear, qualquer coisa, chama nós, tá? E eu acho que traz outro sintoma também, Velado, porque o bombardeiro B-52, ele é um excelente equipamento de aviação militar, mas ele é muito lento. Então, se o Irã... Tem que voar muito alto, né? Tem que voar muito alto, ele é muito lento. Se o Irã tivesse defesas aéreas eficientes hoje, difícil... Derrubava? Derrubava, né, o bombardeiro. Sem grandes dificuldades. Geralmente você tem que acabar com o sistema de defesa para que ele não consiga comprometer o bombardeiro, que é um equipamento caro também dos Estados Unidos, né? O bombardeiro ele é bem antigo, velho, da época da Guerra Fria. Ainda? Tá no ar. Ele foi desenvolvido na década de 50 e os Estados Unidos falam que vão utilizar ele até 2050, pelo menos 100 anos de utilização. E a situação hoje é basicamente essa, né? Então a gente tem o Irã anunciando que vai atacar inclusive as Big Techs americanas agora. Aparentemente já fez ataques até contra instalações da Amazon no Bahrein, mas falou que todos os empreendimentos da Nvidia, Google, Apple, Microsoft, várias outras empresas que tiverem posicionadas no Oriente Médio vão ser alvos de retaliação. E uma coisa a gente não pode negar, que de fato o Irã está cumprindo todas as promessas, ele está. Ele falou, se os Estados Unidos e Israel me atacarem, a gente ataca bases americanas instaladas no Oriente Médio. Atacou. Se os Estados Unidos atacarem a gente fecha o Estreito de Hormuz.
penso eu que o Trump ele não contava com essa resistência iraniana. Ele achou que talvez o que aconteceu com a Venezuela fosse acontecer também com o Irã. Ou seja, tá bom. A gente tira o Ali Khamenei, eles vão colocar um novo líder supremo que vai ter medo que a gente elimine essa nova liderança. Faz um acordo qualquer que a gente tope. Hoje, por exemplo, no caso da Venezuela, eles tiraram todas as sanções da Venezuela. Olha a evolução que teve em relação ao começo do ano, na relação diplomática dos dois. Mas não foi isso que aconteceu, né? Bem diferente, inclusive. Total. Vamos falar com o Júlio do Sala de Guerra, já tá no ar? Bora! Marcílio, faça a primeira pergunta e apresentação, Júlio. Eu sei que você já veio várias vezes, mas tem que apresentar para o pessoal que não te conhece aí. Toda vez tem que apresentar. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Boa noite, Vilela. Boa noite, Marcílio. Meu nome é Júlio César Guedes, eu sou aqui do canal Sala de Guerra. A gente fala de história militar, está falando também de atualidades agora, porque é inevitável, né? A guerra gera muito mais interesse nesse meu assunto, então eu tenho que abordá-lo. Eu estou abordando todos os dias, se você gosta de saber. Comparações, né, entre o que está acontecendo agora e coisas que já aconteceram, que fazem você entender melhor o presente, acompanhe a Sala de Guerra. Eu gosto do canal do Júlio, não sei se acompanha também, Marcílio, porque Sim. ele fala do macro e fala do micro. Ele fala de uma certa batalha, de um certo equipamento, de um certo tanque. Então você quer saber sobre algum tipo de arma de guerra, você vai lá e vai ter um... E ele tem uma memória absurda. Ele vem aqui sem papel, sem nada, começa a perguntar as coisas. Cara, a gente precisa fazer um especial sobre a criação da bomba nuclear, porque, cara, eu acho que fez um episódio aqui, ele ficou meia hora contando a história, falando, cara, é muito fantástico. A gente viu no filme Oppenheimer, mas a história é muito mais do que foi mostrado no filme, né? Todas as questões, né? Muito mais. E ó, já vou deixar a dica, você desculpa aqui para interromper. É o Cillian Murphy? Que é o Cillian Murphy, né? Do Peaky Blinders. Era o Peaky Blinders. Peaky Blinders. Thomas Shelby. O resto da vida vai ser o Peaky Blinders. Thomas Shelby. O maldito Peaky Blinder. Vamos começar por isso então, Júlio, sobre esse avião B... O B-52, né? O bombardeiro B-52. Boeing B-52 Stratofortress, né? Como o Marcílio falou, é uma plataforma que está voando desde os anos 50, vai continuar voando por mais algumas décadas, já está estabelecido que vai ser a primeira aeronave a chegar a 1 século de serviço ativo. O quê? Né? Ou seja, um século de serviço ativo, justamente. Essas células que vocês estão vendo aí, essa aí, por exemplo, ela pode ter sido fabricada ali nos anos 60 ainda. Célula que você Isso aí já quer. Célula é o avião, vamos dizer assim, tá. O chassi dele foi fabricado lá nos anos 60 ainda. Tá. É claro que ele já passou por reformas nas asas, já foi remotorizado, a eletrônica interna é completamente outra, porque na época que isso aí... Ô, Júlio, você imagina que não existia nem computador direito, né? Ô, Júlio, na época que isso aí começou a voar. Um avião de Teseu. É um avião de Teseu. E uma curiosidade interessante, cara. Isso é pra poucos, hein, Marcílio? Peguei a referência, peguei. Sempre fala isso. Hoje, o piloto de B-52 é o neto do primeiro piloto de B-52. O avô dele voava esse avião. O mesmo avião, quando a gente fala o mesmo avião. Não é assim, o mesmo avião do mesmo tipo, não. O mesmo avião, cara. O neto do cara voa ele. Mas o cara que é piloto, ele tem que ser mais piloto do que um avião moderno ou é mais fácil pilotar? Eu diria pra você que isso aí é mais complicado. Olha, ano passado a gente fez aquele voo no B-29, né? Que é esse avião que lançou a bomba atômica, que tá na capa do meu livro aqui. E, cara, só você entrando num avião desse pra você ver a diferença de um avião de carreira, né? De um avião comercial. É completamente distinto. Então, tudo é muito mais manual, não existe facilidade muito grande, assim, aquela interface amigável que a gente vê nos aviões, nos Airbus, nos Boeing, nos Embraer, para o piloto se sentir cada vez mais à vontade, né, e ter a relação mais fácil possível com o painel. Não, é tudo muito analógico, é tudo muito grosseiro, sabe, assim, barulhento demais. Eu imagino num avião, eu voei num avião de 80 anos, esse aí tem 60, entendeu? Então a diferença não é tão grande assim. Então, esses aviões, cara, eles só não foram substituídos porque eles são realmente excelentes plataformas de bombardeio, né, até hoje. Eles originalmente levavam as chamadas bombas burras, aquelas que não têm nenhum tipo de sistema de guia para queda, mas hoje eles levam mísseis, né, e bombas planadoras, né, gliding bombs. Mas como o Marcílio falou, me lembrei aqui que ele mencionou isso também, essa curiosidade, os Estados Unidos deixaram claro
que um B-52 está sobrevoando o território iraniano é um atestado de que as defesas aéreas iranianas não funcionam mais. Né? Vamos lembrar aí que esses aviões, alguns deles foram derrubados ainda lá nos anos 60, durante a Guerra do Vietnã, por baterias antiaéreas do Vietnã do Norte, e alguns deles, pelo menos um confirmado a gente tem, foi derrubado por um MiG, né? Por um avião de caça norte-vietnamita. Mas a maioria deles foi abatido por artilharia antiaérea. E se tecnologia de 60 anos no passado já conseguia abater esse avião, a tecnologia de hoje claramente consegue abater esse avião. Então, se ele não foi abatido e se, inclusive, a passagem dele é alardeada como propaganda, significa que não existe defesa aérea mais ativa lá embaixo, né? Esse é um dos sintomas, né? Um dos indicativos que nos dizem que realmente muito dano foi feito ao Irã, né? Mas, por outro lado também, o Irã conseguiu forçar os Estados Unidos a um impasse na guerra.